não puderam, possam assistir depois. Como é de praxe nosso, pessoal, para quem chegou depois, eu vou lendo. Quando quiser fazer alguma pontuação, aqui é a associação livre, tá? Não, sem julgamento, sem moralidade e sem punição. Então, ergue a mão, abre o microfone. Ah, olha só, eu fiquei com uma dúvida. Olha só, eu gostaria de comentar isso. Tá tudo certo, ok? Então é isso, pessoal. Vou dar início então à leitura. A gente está agora no tópico 15, página 75. Entre as impressões desoladoras da época de guerra, originou-se também o lapso verbal, contado por um oficial austríaco, o Tenente T, de volta à sua pátria. Durante os vários meses que passei como prisioneiro de guerra na Itália, estive junto a 200 oficiais. Alojado em uma pequena vila, nessa época morreu de gripe um dos nossos camaradas. A impressão causada por esse episódio tornou-se naturalmente muito profunda, pois as condições nas quais nos encontrávamos, a falta de assistência médica, o desamparo de nossa existência na época, tornavam-se mais do que provável uma propagação da epidemia. Nós tínhamos colocado o morto em um porão. À noite, depois que um amigo e eu fizemos uma caminhada ao redor da casa, nós dois expressamos o desejo de ver o cadáver. Como eu ia na frente, ao entrar no porão, surgiu uma visão que me chocou violentamente, pois eu não estava preparado para encontrar o esquife tão próximo à entrada e ter de contemplar com essa proximidade o semblante desassossegado pelo jogo de luzes projetado pelas velas. Ainda, sob o efeito posterior dessa imagem, continuamos a circundar a casa, em um lugar de onde se oferecia a vista do parque banhado pela lua cheia, de um prado claramente iluminado e mais adiante de um tênue véu de névoa. Expressei a imagem que isso me sugeria, estar vendo uma ciranda de elfos dançando sobre a orla do bosque de pinheiros que ali começava. Na tarde seguinte, enterramos o colega morto. O caminho de nossa prisão até o cemitério da aldeia vizinha foi-nos igualmente amargo e humilhante, porque uma meninada imberbe e vociferante e uma multidão de aldeões rudes e zombeteiros aproveitaram a ocasião para expressar, sem dissimular, com gritos ásperos e estridentes, os seus sentimentos, mescla de curiosidade e ódio. A sensação de, mesmo nessa condição indefesa, não podermos evitar sermos humilhados e a repulsa diante da brutalidade demonstrada dominaram-me amargamente até a noite. Aqui notem, provavelmente ele vai ir por essa área, quando nós podemos inibir os nossos atos. Isso a gente consegue. Porém, as pulsões, isso a gente não inibe. Então, provavelmente, essa agressividade que havia de vontade nele, ele deve ter inibido, recalcado, mas deve ter voltado de alguma forma de acordo com a estrutura dele. Vamos ver o que vem. Na mesma hora do dia anterior e com a mesma companhia, tomamos ainda, essa vez, o caminho de cascalho ao redor da habitação. E passando pela grade do porão, atrás da qual o corpo havia ficado, assaltou-me a lembrança da impressão que deixara em mim a visão dele. No lugar em que o parque iluminado voltou a apresentar-se a mim, sob a luz da lua cheia, eu me detive e disse ao meu companheiro: nós poderíamos nos sentar aqui na sepultura, grebe, grama, grass, e afundar, sinking, em vez de singer e cantar.
uma serenata. Só o segundo lapso verbal chamou a atenção. A primeira vez eu tinha corrigido sem que se tornasse consciente o sentido no erro. Então ponderei e alinhei um ao outro. Na sepultura, afundar. Is, grab, sinking. Rápidas como um relâmpago, seguiram-se essas imagens. Elfos dançando e flutuando à luz da lua. O camarada deitado no esquife, a impressão despertada, cada uma das cenas do enterro, a sensação de repulsa vivenciada e de perturbação do luto, e a lembrança de algumas conversas sobre a epidemia que havia provocado manifestações de temor de vários oficiais. Então aqui temos aqui esse lapso verbal na questão de trocar essas palavrinhas, né? Vamos voltar aqui, cadê? Dançando e flutuando à luz da lua, o camarada deitado no esquife, a impressão despertada. Cada uma das cenas do enterro, a sensação de repulsa vivenciada e da perturbação do luto. A lembrança de algumas conversas sobre a epidemia que havia provocado manifestações de temor em vários oficiais. Mais tarde, me lembrei do fato de que esse era o dia da morte de meu pai, o que me pareceu notável, tendo em vista que normalmente tenho péssima memória para datas. Pois é, ele foi para o outro lado. Eu achei que ele ia falar da agressividade, mas não falou disso. Mas, pessoal, alguém quer pontuar alguma coisa sobre isso? Aqui me chamou a atenção aquela frase do Freud, né? Que volta e meia eu digo ela. Quando vamos no padre, a gente fala do que a gente sabe. Quando a gente vai no psicanalista, fala do que não sabe. Né? Então, olha aqui. A questão das datas, da morte do pai, do enterro, o quanto supostamente estava esquecido e ao mesmo tempo não estava, né? O quanto inconscientemente ele começa a falar sobre isso. Na reflexão, agora um ponto aqui que eu acho relevante. Quando a gente está escutando o nosso analisando, a gente tem a escuta da desconfiança freudiana, né? Nós estamos, não é o que ele está dizendo, mas o que ele nos quer dizer, né? O quanto aqui nessa possível metáfora ele também poderia estar falando não só daquela situação, mas falando sobre a morte desse pai. Então esse é um ponto bem relevante na psicanálise. Na reflexão posterior, ficou claro para mim a coincidência das condições externas das duas noites, a mesma hora e iluminação, o lugar e o companheiro idênticos. Lembrei-me do mal-estar que eu tinha sentido quando foi discutida a preocupação com uma propagação da gripe, mas ao mesmo tempo também com a proibição interna de me deixar assaltar pelo temor, até da própria morte no caso. Além disso, tornei-me consciente do significado da posição das palavras. Poderíamos na sepultura afundar, né? Ou seja, eles poderiam estar mortos ali. Vir Kenten and Grab sinken, bem como ganhei a convicção de que só a correção feita inicialmente de Grab, sepultura, para Gras, grama, que tinha ocorrido quase sem nitidez, teve como consequência o segundo lapso verbal, sinking, afundar, por singing, cantar, para assegurar ao complexo reprimido o efeito definitivo. Acrescento que naquela época sofria de sonhos angustiantes, nos quais repetidas vezes eu via como doente uma parente bem próxima, e até uma vez a vi morta. Pouco antes de ser tomado prisioneiro, eu tinha recebido a notícia de que a gripe estava justamente assolando com especial virulência a pátria dessa parente. E eu também lhe expressara os meus íntimos temores. A partir daí,
eu havia ficado sem contato com ela. Meses depois, recebi a notícia de que ela tinha sido vítima da epidemia, 2 semanas antes do episódio descrito. Então, ou seja, aí a gente tem a questão da condensação, né? Todos esses fatos condensados, e o que o Lacan, quando o Lacan revisita muitos desses textos, ele fala numa sequência metonímica, visando criar uma metáfora. É uma metáfora que no Lacan, ele revisita essa interpretação dos sonhos do Freud, e ele faz uma correlação. O deslocamento como sequência metonímica e a condensação como metáfora. Tá? Pessoal, alguma pontuação, comentários, algum insight que veio? Alguém gostaria de citar algo? Não? Só um pequeno ponto também que aqui em cima veio, a gente está falando de época de guerras. Né? Quando a gente estuda no Freud também as neuroses traumáticas. Né? Então, muitos dos analisandos dele nessa época sofriam disso, de não conseguir dormir, de delírios, como consequência desses episódios. E de tempos de guerra, como ele diz, é muito curioso isso, porque quanto mais tenso está o nosso analisando, maior a produção de atos falhos, lapsos verbais. É aí que surge a técnica ativa do Ferenczi, que o Ferenczi ele via nisso, nessa tensão psíquica, a possibilidade de produzir lapsos verbais e atos falhos de forma geral. Tá? Quanto mais tenso o teu analisando está, mais ele produz atos falhos. Quanto mais relaxado ele vai estar, mais ele vai trabalhar no conceito de sonhos, na parte onírica. Era isso que a técnica ativa do Ferenczi lá atrás produzia. Algumas pessoas dizem, o Ferenczi dava ordem para as pessoas, quando ele dizia, você não vai ter relações sexuais com seu esposo, sua esposa até a próxima sessão. Era isso que ele visava produzir, tensão psíquica ou relaxamento, para atos falhos oníricos. Fala, Rose. Ô, Michel, então, para deixar esse paciente com essa tensão psíquica, vou repetir, né? Então, acho que aquele questionamento socrático fica bem válido aí, né? Sim, sim. Eu estou assistindo uma série na Netflix que é Adolescência, até a gente comentou bastante lá no grupo. Comecei ontem. É bem interessante, embora a psicóloga que aparece, ela há traços psicanalíticos, mas muito pouco, até mesmo porque a psicanálise, quando chega nos Estados Unidos, ela sofre um revés e se torna a psicologia do self, de certa forma, mas quando ela começa a perguntar algumas coisas, o menino começa a ficar muito tenso, e nessa tensão psíquica, muitas vezes se contradizendo, muitas vezes produzindo atos falhos, dependendo o teor da pergunta, também produz tensão, e também no caso do Ferenczi, ele se referia à tensão também na libido, né? Tensão psíquica, pautado na libido, e ia um pouco na questão de sexual também. Mas sim, quanto mais tenso a gente deixa o nosso analisando, a probabilidade é maior de atos falhos. Tá? Faz sentido. Silene, por obséquio. Uma pergunta, por favor. Atos falhos e lapso verbal seria a mesma coisa ou verbal é escrito? Olha, pela leitura que eu faço, na maioria dos casos são equivalentes, tá? Pela leitura que eu faço. Embora a gente vai notando que ele vai descrevendo de forma mais minuciosa. Então ele fala que pode ser por escrita, mas pode ser por fala também. Tá? Assim como lapsos, como esquecimento também. Tá? Eu entendo, na maioria das vezes, que os lapsos estão relacionados a, muitas vezes, esquecimentos.
pelo que observei, Silene. Sim. Né? E os atos falhos quando há um tropeço, pelo que eu observo na maioria das escritas. É porque quando tu lê duas edições diferentes, e eu li numa outra tradução, às vezes alguns tradutores, eles misturam algumas coisas. Haja vista até o clássico, talvez tu deve ter esbarrado em algum lugar, com a palavra tribe, que é muito polêmica, né, na questão das traduções. Né? Muita gente, quando a gente lê na Companhia das Letras, a gente lê instinto, há uma nota de rodapé que diz, instinto nessa tradução quer dizer o mesmo que pulsão. Porque tribe não é instinto. Triebes, escreve, né? Tribe é pulsão, enquanto instinct é instinto. Mas isso só vai aparecer numa edição da Imago. Tá? Então, na minha concepção e no meu entendimento, o lapso verbal ele seria um equivalente a um ato falho de fala. E o lapso, por si só, ele estaria relacionado a um possível esquecimento. E depois também tem a escrita. Tem o lapso pautado na questão, sendo muitas vezes na escrita também. Ficou claro? Ficou. Muito obrigada. De nada. Tá, vamos lá. Voltando, pessoal, qualquer coisa podem pontuar, tá bom? Aqui é aquela história, vale mais a gente conversar e esmiuçar as coisas do que propriamente ir só lendo por ler. 31. O exemplo seguinte de lapso verbal, por ser verbal, pressuponho que aqui a gente vai ver de novo a questão do verbo, a questão da palavra, que pode ser numa fala ou numa escrita, embora provavelmente vai ser na fala. O exemplo seguinte de lapso verbal ilumina como um raio um dos dolorosos conflitos que são o destino do médico. Um homem provavelmente desenganado, mas cujo diagnóstico ainda não havia sido confirmado, chegou a Viena para aguardar a solução do seu enredo e pediu a um amigo da época da juventude, que se tornou um médico conhecido, que assumisse o seu tratamento. Ao que ele finalmente aceitou, não sem relutância. O doente deve internar-se em uma casa de saúde e o médico sugere o sanatório Hera, ou Hera. Mas essa é uma instituição só para determinados fins. Uma maternidade. Objetou o doente. Oh, não, apressou-se o médico em retrucar. No Hera, pode-se umbringen, matar. Unterbringen, acolher. Né? Olha como são parecidas. Umbringen e Unterbringen. Qualquer tipo de acidente, quero dizer, ele se defende, então, violentamente do significado do lapso verbal. Né? Silene, aqui ficou mais claro que é o verbal sendo na fala, né? Você não vai acreditar que eu tenha impulsos hostis contra você, não é? Ou seja, provavelmente deve ter. 15 minutos depois, o médico diz à dama que o acompanhava e era responsável pelos cuidados do doente. Eu não consigo encontrar nada e continuo a não acreditar nisso. Mas se for o caso, eu sou a favor de uma boa dose de morfina. Então temos sossego. Acontece que um amigo tinha lhe colocado a condição de que ele abreviasse seu sofrimento por meio de algum medicamento assim que se confirmasse que ninguém mais poderia ajudá-lo. Ou seja, o médico tinha realmente assumido a tarefa de matar o seu amigo.
né? Nesse lapso verbal aí, ele deixa escapar isso. Se alguém quiser pontuar, comentar, agora comentar na clínica, um exemplo muito clássico. Geralmente, o Freud fala muito disso. Quando na clínica alguém começa com não é alguma coisa, na grande maioria das vezes, ele quer dizer que ele é aquela coisa. Não, mas veja bem, eu não sou racista. Provavelmente a pessoa é. Tá? Não é chancelar alguma coisa, até porque certezas elas pertencem ao registro do imaginário, e o imaginário é algo que a gente tenta destituir e trazer para o registro simbólico na orientação lacaniana. Porém, é legal observar isso. 32. Eu não gostaria de renunciar a um exemplo particularmente instrutivo de lapso verbal. Apesar de ter acontecido há mais ou menos 20 anos, de acordo com meu informante, certa vez uma dama se manifestou em uma reunião social. Ouçamos com atenção as palavras que ela produziu com ardor e sob a pressão de todo tipo de emoções secretas. Sim, a mulher tem de ser bonita, se ela quiser agradar os homens. Nesse caso, o homem leva a melhor. Basta que ele tenha os seus 5 membros em ordem. Demais, ele não precisa. Esse exemplo permite-nos uma boa visão do mecanismo íntimo de um lapso verbal, através de uma condensação ou de uma contaminação. Pode-se supor que aqui se fundiram 2 modos de falar de sentido semelhante. Basta que ele tenha seus 4 membros em ordem. Aqui está em alemão. Leiam, sintam-se à vontade. Basta que ele tenha seus 5 sentidos em ordem. Ou talvez o elemento em ordem fosse comum em 2 intenções de fala que tinham o seguinte teor: basta apenas ele ter seus membros em ordem. Fazer vista grossa, deixar passar. Isso também não nos impede de supor que ambos os modos de falar, o dos 5 sentidos e os de Gereide Firth, tenham contribuído para introduzir na frase dos membros em ordem, em primeiro lugar um número e depois o misterioso 5, em vez do simples 4. Mas certamente essa fusão não se teria produzido se ela não tivesse um bom sentido próprio como forma resultante do lapso verbal. O sentido de uma verdade cínica que só pode se tornar conhecida de maneira encoberta. Sobretudo, se advinda de uma mulher. Por fim, não queremos deixar de chamar a atenção para que a fala da dama, de acordo com a sua formulação, tanto pode significar um excelente xiste, quanto um divertido deslize no lapso verbal. Trata-se apenas de saber se ela falou essas palavras com intenção consciente ou com intenção inconsciente. A conduta da falante, em nosso caso, por certo, refutou a intenção consciente e excluiu o xiste. A aproximação de lapso verbal com o xiste pode chegar tão longe
como no caso comunicado por Otto Rank, no qual a própria autora do lapso acabou por rir dele como em um xiste. Interessante esse aspecto da proximidade do ato do lapso verbal com o xiste, né? Sendo que o que difere de um do outro, em muitos casos, seria somente a intenção, né? O estar consciente ou não, né? Haja vista que um xiste ele é uma formação de compromisso, né? Por que isso? Porque toda aquela tensão, talvez até a tensão sexual ali que está reprimida, que proveniente do id e o superego não deixa sair, quando há esse xiste, há uma formação de compromisso. Ou seja, por ser uma piadinha, por ser uma brincadeira, o superego deixa sair, o id que quer falar de qualquer jeito vai falar, e o mediador, que é o ego, vai olhar para os dois, não, está moralmente aceita, quero fazer, eu faço, e a pessoa até ri de uma forma de ficar mais leve, né? A tensão se esvai num xiste. Portanto, uma formação de compromisso. Alguém quer pontuar alguma coisa até aqui? O que estão achando? Luiz, por gentileza, Luiz. Luiz, está fechado o seu microfone, pressuponho. Tá ouvindo? Agora Tá sim. ouvindo? Sim. Ok. Eu estava até estudando pela Confraria Analítica lá do Carnápolis, né? E ele estava comentando sobre essa questão do xiste, né? Que o xiste não é somente uma simples piada, né? É algo mais elaborado num sentido meio que parecido do stand-up, né? Que você tem um significado por trás que você tem que interpretar, né? E aí, uma coisa que me surgiu é o seguinte: a gente diz que o xiste é inconsciente, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, para você conseguir fazer uma elaboração dessa, não tem que ser algo consciente para você conseguir criar, né, uma piada que tem um sentido por trás. Como é que você faz isso de forma tão inconsciente? Não teria que ter uma certa consciência para isso? Olha, é que depende também o que a pessoa quer com isso, né? Porque a gente tem também o xiste tu pode separar também em dois, né? Tu tem o xiste que é aquele entre aspas ingênuo dos trocadilhos. Sim. E tem o xiste que tem por viés a questão agressiva também, né? Então, o que ele entrega, ele é uma formação, eu vejo uma formação consciente, uma elaboração. Talvez, Luiz, o que o Lucas queira dizer, ele está muito relacionado sobre que tu precisa também ter um ego mais elaborado para fazer a formação do xiste. Já começa por isso. Tu não consegue rir de si mesmo, mas ele é uma via do inconsciente. Então, pressuponho que haja consciência na formulação, mas o que é inconsciente é o que ele quer dizer. Eu acredito que é isso. Talvez seja isso que o Lucas queira dizer. Por exemplo, uma pessoa no stand-up, uma pessoa extremamente agressiva, mas que frente à sociedade não pode ser vista como agressiva, ela vai utilizar de um xiste para parecer que é tranquila. Vou te dar um exemplo, e que eu acabei vendo na minha análise pessoal e muitas vezes. Muitas vezes eu sou uma pessoa muito... O meu falso self é bem adaptado à sociedade, mas eu quero ser agressivo, eu quero insultar uma pessoa. Então, eu elaboro através de um xiste uma forma de falar sobre aquilo. Ou seja, eu levei um tempo para interpretar o quão agressivo eu sou. Era inconsciente meu. Na minha cabeça, eu sempre fui uma pessoa muito polida, e a válvula de escape que eu consegui encontrar foi no xiste. Então, eu acredito que talvez o que ele queira mencionar esteja relacionado a isso, a quando a gente não sabe que sabe sobre alguma coisa. Confundir mais ou não?
teve algum insight para dar continuidade a isso? Não, é que, na verdade, tipo assim, ele não falou que o xiste é consciente ou inconsciente. Aliás, ele, como está falando, de acordo com Freud, é inconsciente, né? O xiste. Ele apenas explicou o que seria o xiste, né? Ele explicou que o xiste não é uma simples piada, né? É uma piada um pouco mais elaborada, como aquela do stand-up, em que você tem que interpretar a situação. Né? E muita gente talvez não entenda, né? Se você não tiver talvez aquele entendimento para aquilo, né? Mas assim, eu que fiquei pensando que se é uma coisa tão elaborada, né, é difícil que isso seja tão inconsciente assim, né? Você precisaria ter uma certa consciência para poder elaborar o X. Isso aí é uma posição que eu fiquei pensando, entendeu? E não, ele não falou isso. Não, perfeito. Agora tá ficando mais claro o que ele queria dizer. Tá, vamos lá. Vamos condensar também a leitura que o Lacan faz, embora a gente esteja falando de Freud. O Lacan fala que o inconsciente não é o lugar. Ele fala que o inconsciente é um efeito. Então, leva-se em consideração um contexto. Ou seja, como eu te falei, um ego bem elaborado. No momento em que, em tese, há uma tensão de agressividade, um ego mais elaborado vai conseguir se valer de uma piada que não é uma simples piada, mas é um alívio de uma tensão psíquica. Aí entra a questão da inconsciente de eu preciso liberar isso. E daí eu vou me valer da ferramenta que eu consegui e vou escapar isso. Né, mas me parece que brotaria de uma forma mais espontânea. E às vezes a pessoa nem vai se dar conta, por isso a linha tênue do lapso verbal e o xiste. Mas, reitero, o xiste ele é um mecanismo de defesa, mas egos bem elaborados. Tá? Esse que é o ponto da questão. Tá? Se alguém tiver mais algo para complementar aqui, para deixar mais lúdico, melhor. Mas agora eu passo para a Rose, depois para a Ana e depois para a Silene. Fica um pouco redundante, né, o que o Luiz Caldeira, é isso? É o Luiz. Isso, exatamente. Então, porque assim, o xistes, eu vejo, ele realmente é consciente, mas ele passa pelo deslocamento. Porque eu acho que o mecanismo de defesa é o deslocamento e que vai para a ironia mesmo, que usa no stand-up, que a gente usa para brincar, né? Mas assim, continua no inconsciente, porque o deslocamento, ele é justamente para isso, né? O deslocamento, a condensação, para transformar aquele sentimento, aquele inconsciente numa consciência mediada, né? Permitida pelo superego. Eu achei interessante o que você falou da sua análise, porque a sua educação permite, né? Que eu acho a educação uma coisa terrível, mas ela é uma boa repressão usada por um deslocamento, né? Para você poder viver bem socialmente. Então, foi o que eu consegui elaborar, né? E porque, assim, a ironia, ela eu acho, né? Porque talvez eu use muito disso, ela é fabulosa para você brincar com o que se pode dizer. Foi assim, foi dessa forma que eu elaborei. Corrija-me se estiver errada. Não, eu acho que é por aí, tá? Eu vou nessa pegada tua também. Enfim, é o que eu consegui formular. Ana, por gentileza, dá continuidade. Não, assim, só continuando a fala da Rose, o que eu ia lembrar é que os xistes também é um mecanismo de defesa do ego. Mais elaborado, mas é. Exatamente, ele é um mecanismo de defesa. Então, os nossos mecanismos de defesa, quase sempre, eles estão na ordem do inconsciente. Mas eles também vão encontrar meios de burlar ou de passar por aquela parede para dar conta do que é necessário para, de uma certa forma, proteger esse ego. Né? Então, é interessante, eu tenho uma colega na psicanálise que, na terapia, ela se deu conta de que ela sempre usou do xiste como um mecanismo de defesa das situações que ela não queria lidar de frente. Por exemplo, ela era muito tímida e
para se inserir no grupo, para poder participar, ela acabava utilizando nesse mecanismo do xiste, da brincadeira, para poder participar daquilo ali sem necessariamente se expor. Uhum. Né? Eu achei muito interessante quando ela colocou isso para a gente, quando a gente estava estudando o xiste, né? Porque eu não tinha pensado no xiste ainda sobre essa perspectiva, né? E aí, quando alguém reconhece esse processo em si, dentro do próprio processo de análise, percebe como ela foi utilizando desse mecanismo, né? E aí, de vez em quando, ela acaba utilizando, ou a gente está estudando, ela solta uma brincadeira, uma coisa, ela diz, oi, gente, peraí, eu vou me desarmar aqui, vamos fazer mais a sério e tudo. Então, assim, isso está tão imbricado em algumas pessoas que demora você conseguir trabalhar com essas questões que você tem dificuldades de lidar, que você passou a vida inteira tendo dificuldade de lidar. Então, é um mecanismo que, assim, ele é inconsciente, mas ele não deixa de ter um elemento que traz, né, através do inconsciente. Exatamente. E daí, né, Ana, complementando e juntando aí com a tua fala, tu imagina para ela mesmo, ela se interpelar e, opa, peraí, o que eu queria dizer com isso? Por que eu não consegui falar a verdade? Por que eu brinquei nesse momento? Exatamente. Né? Para você, agora ela já tem muitos anos de terapia, né? Então, assim, e ela mergulhou mesmo no processo da terapia. Não é um processo que você encontra a resposta assim rapidamente. Não, e daí, por isso que eu reforço, o porquê que é importante a análise pessoal. Né? A pessoa quer ser analista, mas nunca fez análise pessoal. Só vai levar o teu analisando até onde tu já foi. Né? No meio de uma análise, quando vem uma brincadeirinha dessa, e daí tu pergunta, tá, mas por que isso? É uma brincadeira mesmo? É só uma brincadeira? O que está por trás disso? Por que você não consegue falar sério sobre esse assunto? Né? Então, esse é o ponto, né, Ana, que acho que é bem válido. Só uma coisa que é importante para a gente entender. Quando a gente fala desse ego frágil, eu acho que o Winnicott pode nos ajudar a entender muito bem. O Winnicott, a turma lá da Melanie Klein, mas em especial o Winnicott. É necessário, para que haja uma integração de ego, que esse ego tenha passado pelo chamado holding e handling. O que é isso? Quando a criança nasce, ela está aberta. Mas no momento que ela recebe um colo, que ela recebe esse holding, é onde que esse ego vai se fortalecendo. Quando esse ego não recebe esse cuidado inicial, é quando esse ego se torna fragilizado. E que muitas vezes, aonde esse ego que vai sublimar as coisas, que vai se valer do xiste, é um ego que foi devidamente integrado. Aquele ego mais fragilizado não chega nesse aspecto. Ele não vai querer se expor demais, quando ele não teve essa formação inicial devidamente elaborada. Silene, por gentileza, tu havia erguido a mão, queres citar alguma coisa? Sim. Então, no caso aqui, os cistos seria a pessoa quando diz assim, eu gostaria de estar no seu lugar, o seu lugar é que é bom, você que ganha bem. Isso seria, aí por detrás, aí seria esse mecanismo aí que traz como cisto. Isso, xiste. Que daí que normalmente o que ela vai fazer? Ela vai seguir normalmente com aquela frase, com aquela palavra. Tô brincando, tá? Tô brincando, não ia, isso é só uma brincadeira, mas no fundo é a realidade que ela traz ali, o desejo de estar ocupando seu lugar. Isso, que aí pode ser intencional, no caso, ela fala na cabeça dela como uma brincadeira, mas quando ela para e se tu perguntar, você gostaria mesmo? A pessoa já liga para e não, uma brincadeira. Não, fala um pouquinho mais sobre isso. Né? E, às vezes, é como o Lacan mencionava, e até abordagens que são muito disso. Basta só tu repetir uma palavra, uma frase. Ou você quis dizer isso?
muitas vezes aquilo que estava inconsciente vem para cá. Ou tu pode ir mais a fundo. Você gostaria de estar no meu lugar? Por quê? Uhum. Né, o que tem por trás disso? Então, acho que esses são alguns aspectos que a gente pode estar esmiuçando. Claro que aqui a gente falou de forma muito resumida e muito superficial, já que aqui a gente está falando de lapso verbal, né? Deixa eu ver vou ler o 33 e ver se tem alguma coisa para a gente comentar aqui. O marido recém-casado, com quem a esposa, preocupada em preservar a sua aparência juvenil, só permitia a contragosto as relações sexuais frequentes. Contou-me a seguinte história, que a posteriori, ele e sua mulher também achavam altamente divertida. Depois de uma noite em que ele tinha tornado a infringir o mandamento de abstinência de sua mulher, ele se barbeava de manhã em seu dormitório comum e para isso ele usa, como já tinha feito muitas vezes por comodidade, a esponja de pó, que estava sobre a mesinha de cabeceira e que pertencia à sua esposa, que ainda permanecia deitada. A dama, extremamente preocupada com a sua própria pele, já o tinha repreendido muitas vezes por causa disso e gritou-lhe irritada: de novo você está me empoando com sua esponja? Quaste. Com a risada do marido chamando a atenção para o seu lapso verbal, ela finalmente ri com ele. Ela quis dizer: você já está se empoando de novo com minha esponja? Empoar. Vamos ver o que essa palavra aqui. Havia um modelo comum de esponja para pó, com a haste em cuja ponta era presa a esponja enfeitada com fitilhos. Atualmente há uma grande variedade de pincéis para maquiar o rosto. Cadê? Voltamos aqui. Empoar, puder, é uma expressão corrente usada por qualquer vienense para o copular. E a esponja, como símbolo fálico, é quase indubitável. Internat, Zast, enfim, o nome da obra aqui. Acho que aqui é bem autoexplicativo, né? O que ela queria dizer nesse ato falho, nota que nesse aspecto não foi formulado como piada, mas de certa forma soou como piada, mas era um ato falho. Ela deixou escapar. Pessoal, alguém quer pontuar alguma coisa antes de nós finalizarmos? Vamos encerrar pelo 33. Né? O que vocês viram hoje que chamou a atenção aqui? Quem gostaria de elencar algo? Não? Silêncios? Sim, Michel, assim, eu acho que uma coisa, quanto mais a gente estuda a psicanálise, quanto mais a gente aprofunda, mais a gente percebe como é importante você entender essa questão do inconsciente. Você buscar aprender e entender mais as diferentes questões, de você estar realmente mergulhando nesse processo da psicanálise, não só o estudo, né? E aí, quando você estava falando na importância do psicanalista fazer análise, né? Eu ontem estava relendo um texto do Freud, que ele escreve já em 1926 um texto como se fosse um diálogo com um leigo, né? Onde ele vai falar da importância da psicanálise, e lá ele fala dessa necessidade de o psicanalista leigo, que a discussão era essa, quem deveria ser psicanalista era apenas médico, ou se os leigos poderiam ser psicanalistas. E aí ele vai pontuar que muitas vezes o médico, só por ser médico, se ele não vivenciou, se ele não conhece as questões relacionadas à psicanálise, como o que é o inconsciente, a questão do sonho, a interpretação, o recalque, esse médico não está apto a ser psicanalista.
E, ao mesmo tempo, o leigo, quando ele passa pelo processo da análise, que ele destaca muito a importância do leigo vivenciar o processo da análise, que ele compreende todos esses conceitos fundamentais da psicanálise, ele já não é mais um leigo. Ele já está apto a atender pessoas dentro do conceito psicanalítico. Então, assim, o próprio Freud, ele vai traçando a importância da gente conhecer. E quando você estuda o inconsciente, você vai percebendo as diferentes... Você tem o sonho, você tem o xiste, você tem diferentes elementos ligados a esse inconsciente para que você possa lidar. E só quando você vai realmente estudando, entendendo e mergulhando, é que você vai ser capaz de perceber aquela frase que você disse, que realmente está lá nesse mesmo texto do Freud, que você vai ao padre, você confessa aquilo que você tem consciência. Mas no psicanalista, muitas vezes, é o que você não quer falar, é o que você não tem consciência do que quer falar, que o psicanalista vai, através de uma série de questões interpretativas, fazer com que isso venha à tona e você possa compreender a raiz reais dos seus problemas, né? Então, é muito interessante a gente perceber esse movimento. Não sei se eu viajei na... Não, ficou muito claro, Ana. E é legal tu trazer esse ponto, porque aí a gente tem, nessa época, quando Freud defende o Theodor Hayek, que um dos melhores textos sobre silêncio na psicanálise é dele, que é um suposto psicanalista leigo, e quando tentam botar psicanálise e psicologia dentro do mesmo pacote, o CRP querer exclusividade, está deturpando exatamente isso que era a regra básica da psicanálise. E é quando eu falo que é da teoria para a prática, e não o contrário, com a epistemologia da psicanálise é a filosofia, e a filosofia é a filosofia da teoria para a prática, enquanto a psicanálise é da prática para a teoria. É exatamente isso que o Freud queria dizer, ao meu ver, né, de que você tem que experienciar os processos. O tripé psicanalítico, por exemplo, de fazer análise pessoal. Por que eu estou enfatizando isso? Porque volta e meia eu atendo algumas pessoas no processo de aula, e a pessoa já está há anos estudando teoria, fez pós-graduação em psicanálise, inclusive, mas nunca fez uma análise pessoal. E daí, como é que vai ser? Né? Partindo desse pressuposto do criador, idealizador da psicanálise, que é o Freud, é importante isso, tu experienciar o processo. Né? Então, é isso. Alguém gostaria de trazer algo mais à tona antes de a gente finalizar? Pessoal, então encerramos agora. Eu tenho um atendimento agora às 9. Obrigado pela parceria de todos. Né? Acho que é legal que a nossa conversa de hoje também trouxe algumas inquietações, indagações, até mesmo para que nós possamos continuar os nossos estudos depois de terminar aqui a nossa conversa, né? Então tá, bom dia, boa semana, bons atendimentos, bons estudos. Qualquer coisa, Obrigada, seguimos gente. o grupo. Tchau, boa Sim, semana. obrigada, boa semana, tchau, tchau. Bom dia, gente. Tchau, tchau.